E aí, criatura? Beleza? Seja bem-vindo aí ao meu canal e finalmente, estou cumprindo aí uma promessa antiga, que é falar sobre o uso da vírgula, que interessa a todos, A quem vai fazer Enem, a vestibulandos, a concursandos, e interessa a qualquer um que quiser expressar-se de maneira adequada na língua escrita, o uso da vírgula, As maneiras de se utilizar a vírgula. Beleza? Nessa aula 1, eu vou falar de um assunto bastante interessante, que é a ordem dos termos da oração. E vou gravar várias outras aulas. Se quando você estiver assistindo a esse vídeo, eu ainda não tiver colocado o link da próxima aula aí embaixo na descrição, é porque eu ainda não gravei a aula. Mas se o link já estiver aí, é porque a aula 2 já está gravada, tá? E vamos combinar o seguinte: sempre, toda semana, pelo menos uma aula estará no ar sobre esse assunto que aterroriza tanto a gente, o uso da vírgula. Beleza? Então tá. Primeira aula, deixa de conversa e primeira aula sobre a vírgula. É aquela que diz respeito à ordem dos termos da oração. É o seguinte, é que existe uma ordem convencional, uma ordem normal, uma ordem chamada de ordem direta dos termos da oração. E essa ordem é essa aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Essa é a ordem considerada convencional. Se eu escrevo, por exemplo, que o pai trouxe o livro para o filho hoje, eu tenho uma ordem direta, uma ordem convencional. E nesse caso eu não uso vírgula, hein? Claro que não. Porque olha só, o sujeito está aqui, que foi o pai que trouxe. E se ele trouxe alguém, ou trouxe algo. Trouxe o quê? O livro. E trouxe algo para alguém. Para quem? Para o filho. Não se esqueça de que se o sujeito na voz ativa pratica a ação, o objeto sofre a ação. Claro, é por isso que é objeto, É ele que sofre a ação. É o objeto da ação. O livro, nesse caso, é o objeto que foi trazido, que sofreu a ação de trazer. É o objeto da ação de trazer. E o filho é a pessoa que sofreu a ação no sentido de que foi para ele que o livro foi trazido. Já o hoje é adjunto adverbial, porque é a circunstância. Adjunto adverbial é a circunstância de espaço, de tempo, de modo, nesse caso, de tempo. Pois é, criatura? Vírgula aqui, ó, não existe não, tá? Impossível. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Aqui também não, tá? Proibidíssimo colocar vírgula entre o verbo e o objeto direto. Aqui também nem pensar, Nem pensar, criatura. Aqui às vezes, tá? Quando a frase fica muito longa lá no final, é possível colocar uma vírgula antes do adjunto adverbial. Mas não precisa não, e nem é aconselhável não, tá? Agora, é lógico que quando eu falo que aqui não há vírgula, pode ser, algumas vezes, que apareça uma estrutura intercalada, Uma estrutura explicativa. Se eu disser assim, ó, o pai, vírgula, aquele de quem eu falei, vírgula, trouxe o livro, aí tudo bem. Aí eu enxertei uma expressão entre vírgulas. Aí é outro caso, não vamos confundir. Tanto é verdade que em redação é muito comum o aluno colocar uma vírgula e o corretor falar assim, olha, espera aí, ou você coloca duas ou não coloca nenhuma. Ou tira essa expressão toda. Então tá, entre sujeito e verbo não há vírgula, mas é possível colocar uma expressão enxertada entre vírgulas. Beleza aí, criatura? Agora, escuta só. A vírgula, nesse tipo de estrutura, muitas vezes é indicada para mostrar que o termo está fora da ordem convencional. Olha aqui, por exemplo, ó. Se eu colocar o adjunto adverbial no começo, hoje, vírgula, o pai trouxe o livro para o filho. E essa vírgula indica deslocamento do adjunto adverbial. Viu aí, criatura? E esse caso, o aluno usa demais em redação, quando escreve, nesse caso, vírgula, pode-se falar que, no Brasil, vírgula, olha o adjunto adverbial de lugar, no Brasil tem acontecido que, tem ocorrido que, beleza?
Outra situação, olha aqui, ó, o objeto indireto deslocado. Para o filho, vírgula. O pai trouxe o livro hoje. Objeto indireto deslocado. E a vírgula apareceu para quê? Para indicar que o objeto indireto está deslocado. Agora, olha aqui. Para o filho, vírgula. Hoje, vírgula. O pai trouxe o livro. Nesse caso, duas vírgulas. E o adjunto adverbial aparece entre vírgulas. Por quê? Porque tanto o objeto indireto quanto o adjunto adverbial estão deslocados. E é interessante demais você notar o seguinte. Perceba que o uso da vírgula tem a ver com a estrutura da oração. E muita gente acha que tem a ver com o ritmo, né? Que você coloca a vírgula quando respira. Por favor, não diga isso. Colocar vírgula quando respira? Tá doido? O que orienta o uso da vírgula não é a fonética, não é a fala, é a estrutura sintática da frase. Valeu? É a estrutura sintática. Tá doido? Colocar vírgula quando respira? E se o cara for asmático, vai encher o texto de vírgulas? É o contrário. A vírgula muitas vezes é usada no momento em que você está lendo, para poder respirar. Claro, no momento em que você está lendo, você usa a vírgula para respirar. Mas enquanto está escrevendo, não, né, criatura? Um abraço e até a aula de número 2. Espero você. Tchau e anote aí, criatura.